Muito boa tarde, eu sou Ari Plonsky, professor sênior do Instituto de Estudos Avançados e com muita alegria agradeço a presença tanto dos e das que estão fisicamente aqui conosco, quanto aqueles e aquelas que estão nos acompanhando virtualmente pelo YouTube. Eu antecipo que o evento é participativo. Para os que estão presentes, pedindo depois o microfone, e para os que estão virtualmente, o YouTube ele não tem o chat, mas questões, observações, comentários podem ser enviados por correio eletrônico para iearesponde@usp.br. IEA responde, tudo junto, @usp.br. Nós estamos nesta série aqui em 2025, realizando o segundo seminário da iniciativa GEMA Filantropia. GEMA é um nome, por um lado, que é uma sigla, né? Grupo de Estudos de Modelos de Apoio à Ciência, e, por outro lado, GEMA também tem as conotações de valor, né? É uma gema no sentido de pedra preciosa, lapidada, e também gema no sentido de incubação, né? Ovo, né? A gema de um ovo. Que a ideia é que esse seminário, e na verdade a iniciativa toda, que ela fertilize esse campo que ainda é incipiente no Brasil, o campo da filantropia em apoio à ciência, e que então nós possamos fazer essa conjugação que é tão importante. Essa iniciativa é do Instituto de Estudos Avançados, com o apoio fundamental desde o primeiro dia da Fundação José Luiz Egidio Setúbal, a quem agradecemos, e uma parceria posterior que foi estabelecida com a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, que, não por coincidência, também estava, enfim, ocupada e preocupada com o tema da filantropia em apoio à ciência. Então nós estamos juntos também com a SBPC e mais recentemente com o GIF, o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas, que é uma instituição bastante conhecida no mundo, né, das chamadas organizações do terceiro setor, sociedade civil. O seminário de hoje, ele tem como tema filantropia, ciência e ou prática, com um ponto de interrogação no final, e nós teremos aqui já informalmente constituída a bancada que apresentará o tema, o professor Marcos Kissio, professor sênior do IA e notório conhecedor, especialista, estudioso do assunto, fará uma introdução ao seminário de hoje específico. Depois nós teremos a participação do professor Marco Silveira. O professor Marco Silveira é doutor em ciência política aqui pela Universidade de São Paulo. Ele é o diretor, dirigente da área de pesquisa justamente da Fundação José Luiz Egidio Setúbal e também professor do curso de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Tá certo? Certo. Na sequência, nós teremos o professor Amâncio Jorge Oliveira. O professor Amâncio é um colega uspiano, ele é professor do Instituto de Relações Internacionais, coordena e também atua aqui no Instituto de Estudos Avançados, onde ele coordena o CAEN, o Grupo de Negociações Internacionais, e tem também várias outras marcas importantes na sua trajetória, mas especificamente uma marca que foi aquela que também motivou, não exclusivamente, mas também motivou o convite, é que ele foi o vice-diretor do Museu Paulista, popularmente aqui chamado em São Paulo Museu de Ipiranga, durante o notável processo de restauração e que permitiu que o museu fosse inaugurado precisamente em 7 de setembro de 2022. E essa é uma saga, né? E a gente espera que ele combine, então, o lado analítico dele, de professor, tanto do IRI quanto também da Faculdade de Filosofia e Ciências, Filosofia, Letras e Ciências Humanas, né, na área de ciência política, com uma experiência concreta de impacto na população, vamos dizer assim,
inteira, né? E nós teremos, finalmente, para coroar as apresentações, a professora Maria Dolores Montoya Dias. Professora Maria Dolores, querida colega, minha diretora, é diretora da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, vulgarmente chamado FEA, da qual, com muito orgulho, sou professor sênior agora, e ela é economista do Departamento de Economia. Ela tem, enfim, uma trajetória de bastante estudo e reflexão sobre teoria econômica, né? E também tem uma função, uma entre várias funções, mas uma em particular importante na Universidade de São Paulo nesse momento, e que é dirigir a Comissão de Orçamento e Patrimônio, que é a comissão, enfim, que cuida, como o nome explica, né, de tudo que tem a ver com a questão de recursos da universidade, tanto as suas entradas como os seus usos. E como nós estamos falando de filantropia em apoio à ciência, e no Brasil, grande parte da ciência, não a totalidade, nem de longe, mas grande parte da ciência é desenvolvida em universidades públicas, e em particular na Universidade de São Paulo, que é uma instituição de destaque nesse mundo. Então é importante a gente também ouvir a palavra da professora Dolores, não apenas como pesquisadora e professora, mas também, se me permite, né, o convite, né, também um pouquinho com o olhar institucional. Então, feita essa apresentação um pouquinho mais extensa do que talvez devesse ser, eu agradeço a presença de várias pessoas aqui fisicamente. Me permitam só mencionar a representante da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, Maria Augusta, que está aí, obrigado, apesar do acidente ortopédico recente, né? Manteve a presença e está aqui. Agradeço a professora Denise Solivon, nossa sabática aqui no Instituto, que sempre nos prestigia nesses eventos. A Gabriela, Gabi, que eu estou vendo que é parceira em várias iniciativas, em particular na Escola Avançada de Diplomacia Científica de Inovação, iniciada, na verdade, e liderada pelo professor Amâncio, e também a Andréa Pineda, que é a nossa bolsista pós-doc, e a Paula, que é de uma ONG que trata de um assunto que aparentemente é distante, mas eu acho que tem a ver também com o nosso tema, que é uma organização que cuida de aves, né? A SAVE. Então, obrigado pela sua presença também. E demais colegas, eu vou parar de falar, senão eu vou usar o tempo que é importante da fala deles e dela. Marcos, mas é primeiro, isso. Tem, antes do... Obrigado. Obrigado, Guilherme. Boa tarde para os colegas que estão conosco aqui no pódio. A provocação que existe nessa apresentação é uma provocação importante, porque quando a gente usa a palavra ciência, a gente está imaginando que pode ser uma ciência como a gente conhece as ciências estabelecidas, né? A gente conhece as ciências sociais, as ciências econômicas, as ciências médicas, todas elas têm o seu método, têm o seu objeto, têm coisa específica. Será que a filantropia tem isso? Isso é a provocação com relação à ciência. Mas a história nos mostra que a filantropia, fundamentalmente, nasceu como uma prática. E se ela nasceu como uma prática, qual é o ponto em que essas duas coisas possam ser discutidas, trabalhadas, etc., né? Eu acho que está de trás para frente isso daqui. Então, nesse seminário, a gente quer fazer uma reflexão sobre essas duas abordagens e entender como é que elas podem funcionar como margens complementares e que na visão nossa pode nos ajudar a integrar e fazer mais fácil o nosso entendimento sobre a filantropia, né? Com esse propósito, desculpe aqui que eu estou me debatendo com a máquina ainda, a gente percebe que quando a gente vê as diferentes perspectivas, né, muitos autores trabalharam com isso, na medida que o campo científico foi se alargando na história da humanidade, né?
E hoje, como ciência, nós temos o Breast e o Franklin como dois indivíduos que trabalham ativamente a ideia de que filantropia é ciência. E ele usa como base disso a maneira como os dados e as avaliações estão sendo cada vez mais feitas no mundo da filantropia. Então, o fato de eu conseguir ter banco de dados, o fato de eu poder analisar esses bancos de dados, está nos levando a entender que dá para ver a filantropia como ciência. Outros veem um pouco diferente, acham que se é ciência, é uma ciência derivada das outras ciências, usando os métodos das outras ciências, no caso da filantropia, né? Aí está um dos maiores estudiosos nossos da filantropia, que é o Lester Salomon, né? Que fez uma adaptação de métodos e se tornou aí um pouco o guru de uma geração de indivíduos que estudam a filantropia. E tem outros que são profundamente contrários à ideia de imaginar que filantropia é uma ciência, né? O Hashman e o Callahan, eles acham que tem um componente de subjetividade, de cultura no mundo da filantropia, que é absolutamente contrário à ideia de que uma ciência sempre caminha numa certa direção, né? E ele coloca a subjetividade do doador e a cultura da onde está se fazendo essa filantropia como impedimentos para você considerar que possa ser uma ciência aplicada, né? Quando a gente olha isso, né, que esses autores do mundo de hoje, que colocam como uma prática social e não como uma ciência exata, eles colocam algumas questões que nos levam também a um outro processo. É quando eles falam da ação ética, quando eles falam do pragmatismo, do contexto social, em vez de modelos teóricos rígidos ou causais. Isso daqui, para eles, representa o corte possível de não entender a filantropia como ciência. E aqui tem uma série de 3 autores importantes, né, conversando com essa dupla, Kanye e Kramer, que eles, num projeto sobre um livro sobre Strategic Philanthropy for a Complex World, eles são muito claros, né, sobre essa intencionalidade de a filantropia ser governada por teorias causais científicas e rígidas, mas defende abordagens emergenciais e adaptativas nas suas práticas, né? O Tumber tem uma outra visão envolvendo esse livro importante chamado Philanthropy in Practice, Pragmatism and the Impact of Philanthropy Action. Esse livro aqui é um livro que é realmente muito recomendado, ele está influenciando a gente desde 2017, né? E ele vê aí como uma prática pragmática baseada em ação, contexto e consequências reais, e não em teoria científica. E esse terceiro grupo aí, do Sean Biden e Ray Garcia, eles trabalham no mundo contemporâneo, né, a filantropia, trabalhando as suas fronteiras, né, no campo das pesquisas que existem em filantropia hoje. E nesse processo eles chegam à conclusão, né, que se você não usar os contextos históricos, culturais, políticos, né, você não vai conseguir entender para onde essa filantropia vai, né, e muito também de onde vem, né. Como ciência derivada, nós temos uma série de autores que mostram ciências sociais, como Bourdieu e o Peyton, outros que acham que vem a questão da antropologia, do Moss, da psicologia, tem o Singer, das relações da caridade e mandatos espirituais, né, tem o Weber, propriamente da área de administração, o próprio Peter Drucker e o Porter são 2 indivíduos que colocam muito toda a questão de defender a ideia de que a questão da administração ela possa se diferenciar um pouco das ciências sociais enquanto tal, criando a sua ciência administrativa, né? O Walzer e o Rawls, eles já põem isso dentro da influência que pode ter as ciências políticas, né? Principalmente quando você vê a filantropia trabalhando em advocacy, com relações a políticas públicas e advocacy com relação à distribuição de leis e poderes que são importantes, né? No caso brasileiro, a gente dando uma olhada, a gente vê que na Primeira República nós tínhamos aí a filantropia como controle social. Isso historicamente está bem demarcado. Na era Vargas, ele passa a ser um instrumento institucional de controle do Estado
Aí vem as histórias da LBA, que nós vamos ver as consequências mais na frente no mundo da corrupção, né? No tempo da ditadura, se admitia a filantropia simplesmente para fazer atitudes assistenciais e não trabalhar processos de mudança, né? Hoje a gente fala de teorias de mudança, praticamente teoria de mudança para os militares era um grande problema. Nos anos 80 começa a aparecer a ideia de investimento social privado, que vem de um campo que tenta achar que dinheiro filantrópico pode ser dinheiro de investimento econômico. E começa a fazer um blending com relação ao que é o investimento e o que é a filantropia. E no mundo de hoje a gente começa a ver outras formas aparecendo, os fundos patrimoniais, os investimentos de impacto, o crowdfunding, que é a filantropia coletiva. Então você começa a perceber que o Brasil não ficou longe do que está acontecendo no mundo contemporâneo. Nós temos um atraso grande com relação, se a gente comparar com os Estados Unidos, com a Inglaterra, etc., no começo. Mas no mundo de hoje, a gente está num mundo de comunicações bastante evidentes e a comunicação entre o que está acontecendo com a filantropia fora e aqui está ficando muito parecida. Nós não estamos tão defasados assim, né? E eu coloco aqui duas coisas que aparecem importantes. A primeira, alguns autores defendem a ideia de que filantropia também é arte. No sentido de que, como os artistas enxergam beleza, quando os outros não veem nada, o verdadeiro filântropo é aquele que percebe na sociedade problemas que potencialmente estão ocultos para a sociedade, mas podem ser visualizados por esse artista. É um pouco o papel que a gente vê em qualquer artista tal, ou para nós que temos aqui a nossa Universidade de Arquitetura, são aqueles que conseguem ver espaços ocupados por coisas que a gente não vê, né? Então a filantropia ela tem que ter, por parte do filântropo, um nível de sensibilidade para perceber desigualdades que podem ser entendidas como súteis, que a gente não conhece, não percebe claramente, né? Então, isso exige uma escuta atenta, uma empatia profunda, um olhar ampliado, né? E, com isso, você tem um indivíduo que tem uma intuição e trabalha a filantropia como se fosse uma arte, né? Isso está muito longe. Se você começar a ler alguns dos poucos escritos que a senhora Scott McKenzie, a ex-esposa do Bezos, escreveu, ela tem uma visualização do mundo que é uma visualização meio poética dela com relação ao papel das organizações da sociedade civil. Isso mostra um pouco como a arte entra nesse processo, né? E outra questão que a gente coloca muito séria é que nós ainda estamos no Brasil num setor que é profundamente desprofissionalizado. Nós temos uma dificuldade e uma ausência de pessoas que sabem operar esse processo. Nós estamos conversando um pouquinho antes da sessão que a gente ainda está num mundo que muita gente conhece as outras pessoas e as outras pessoas conhecem você. Toda vez que uma sociedade tem um grupo pequeno que está estudando um tema, provavelmente tem uma grande quantidade de gente que não sabe sobre o que a gente está falando. Isso representa que o ideal é quando a gente não conhece as pessoas com as quais a gente está fazendo, porque se popularizou o tema. Mas no nosso caso, independente da popularização do tema, nós temos uma questão séria que é a profissionalização do setor. A gente tem cursos que são cursos absolutamente informativos, são cursos pouco analíticos, os que a gente conhece aqui no nosso meio, e que isso vai exigir a gente pensar seriamente no tema. E tem dois temas, particularmente, que estão no interior dessa questão do profissionalismo, que é a necessidade das pessoas saberem entender que quando você é poucos, você tem que ser mais líder do que chefe. Essa interpretação de liderança, o setor tem que incluir nos seus programas de profissionalização. E a segunda questão é que no mundo atual, em que você tem organizações ou ações que se tornaram, ao longo do tempo, com uma certa tendência a se tornar obsoleta, você tem que trabalhar com a criatividade o tempo todo. Então, a visão do empreendedorismo social passa a ser uma dominante para essa profissionalização, porque os problemas são crônicos. Muitos dos problemas têm diagnósticos perfeitos já feitos sobre a natureza do problema.
O que nós não temos são as estruturas, as formas, as prioridades que deveriam ser estabelecidas e estudadas com relação ao que pode dar certo e o que está errado, ou com uma perspectiva diferente da perspectiva que estava se tendo até então. Então, eu deixo essas questões como questões que você recolhe da literatura, você recolhe da experiência com as organizações com as quais vocês passaram, e daqui para frente a palavra fica com os nossos reais participantes, né? Então, eu passo aqui a palavra para o meu xará, para o Marcos, para ele dar continuidade à nossa mesa. Eu tenho aqui. Obrigado. Será que eu colocar os meus slides ali? Começar agradecendo, né, uma felicidade tanto pessoal como pela Fundação José Luiz Setúbal. Agora a gente não usa mais o Egídio, eu tenho que lembrar a todo momento. Né? O rebranding, o Egídio sumiu a partir dessa semana. Então é José Luiz Setúbal, tá? Mudou essa semana, essa informação decisiva. Né? Não, mas é o nosso novo branding. E você viu que eu gaguejei aqui quando eu fui falar. E para nós é uma felicidade tanto estar apoiando uma iniciativa como essa, do GEMA, como também estar participando aqui. Um pouco a ideia minha aqui é de estar refletindo sobre esse tema de forma bastante rápida, na qual eu possa... São coisas distintas entre as telas, é isso? Agora padronizou, obrigado. Na qual eu possa refletir um pouco sobre o tema e como de alguma forma eu entro nessa questão de ciência para estudar filantropia. E acho que talvez essa reflexão possa também nos ajudar a enriquecer um pouco a nossa conversa de uma perspectiva inicial. Assim. Então, o modo como eu estruturei são 2 tópicos, fundamentalmente, a minha fala, eu vou me utilizar como caso próprio a organização do departamento de pesquisa dentro da Fundação José Luiz Egídio Setúbal, agora José Luiz Setúbal, que agora passamos ao Instituto Pense, né, somos parte do Instituto Pense, que é o Instituto de Pesquisa da Fundação, refletindo sobre essa questão, se é possível e como realizar essa pesquisa sobre práticas filantrópicas, com um olhar científico no Brasil, e depois eu passo muito rapidamente sobre investimento filantrópico em ciência, que eu acho que isso nos ajuda a enriquecer o olhar, mas também nos ajuda a aterrizar em relação ao GEMA. Acho que faz sentido a gente estar olhando em investimento filantrópico específico em ciência para responder essa questão da prática filantrópica. A minha pergunta de fundo, na verdade, não foi posta para mim, né? Acho que o Dr. José Luiz Setúbal, em 2020, me faz essa provocação. Ele coloca: eu quero entender, mas no nível de ciência que você e seu time pratica, as práticas filantrópicas do setor no Brasil. É possível, não é possível? Você quer assumir essa missão? Eu aceito. Isso em 2020, um mês antes quase da pandemia, vem a pandemia e a gente começa a se desdobrar, a estudar isso. Inicialmente um grupo muito pequeno de pesquisadores, que hoje se tornam 6 pesquisadores principais, além de mim, e mais de 40 pesquisadores bolsistas entre iniciação científica e pós-doutorado. E acho que isso vai ter muita relação um pouco com essa reflexão, se como olhar cientificamente a prática filantrópica. Quando eu me deparei com esse tema, eu falei, não, tenho à disposição, não sou nem de perto especialista, eu venho da ciência política, de uma área muito mais teórica ainda, teoria normativa, mas vamos, tem essa disposição, tem esse interesse, quero sim. Eu enfrento de saída 2 desafios que são gigantescos e que acho que se a gente quer falar sobre entender cientificamente práticas filantrópicas, temos que enfrentá-los. Acho que o primeiro é assim, a baixíssima qualidade dos dados que existem no país sobre filantropia, sobre doação, sobre práticas que sejam, vamos dizer assim, você não tem nenhuma regulamentação muito precisa, a não ser em fundações, sobre reports que devem ser apresentados sobre o que está sendo doado, não está sendo doado, como está sendo essa prática. Então, todos os institutos que existem, eles têm regras próprias contábeis que eles não precisam revelar a público, você não consegue ter acesso a essa informação. Quem vem da ciência política, que trabalha com dado eleitoral, é um desânimo, né? Porque você está acostumado a olhar um monte de dado eleitoral para começar a pensar na sua questão. E mesmo se você for pegar dados econômicos, você vai pegar outros reports, vai pegar na bolsa, aqui você não tem essa informação. E acho que o outro desafio que eu me deparei de saída, eu tinha uma escolha, eu poderia internalizar ou externalizar, né? E o nosso movimento é o tempo todo essa prática, né? Quando é estratégico,
eu julgo internalizar, montar o grupo interno na instituição, ou eu coloco esse grant externo. Qual era o desafio? Eu tenho uma baixíssima consolidação institucional no campo acadêmico de centros especializados em olhar práticas, vamos chamar genericamente de filantrópicas. Você tem centros que estudam o terceiro setor, você tem centros que estudam sociedade civil, mas você tem, enquanto atores ou grupos de pesquisa, mas você não tem uma consolidação de uma rede institucionalizada sobre o tema, né? Diferente de outros temas que você vai trabalhar com finanças. Você vai buscar, você sabe exatamente os principais congressos, você sabe onde se encontram os principais journals e como seguir. Você vai trabalhar com filantropia, vai ter publicações espetaculares em revistas de ciência da ciência, e na American Economic Review, em sociologia, e daí você fala, por onde eu devo ler? Não é simples, tá? Essa entrada na área. Não é nada simples e fica pequenos guetos que não se conversam muitas vezes e que empobrecem um pouco o debate, como o Dr. Marcos Mills estava dizendo, essa coisa de ser muito unificado. Acho que o segundo desafio que tem a ver com esse acho que como quem vem da filosofia que nem eu, aristotelicamente, o mundo odeia vácuo. Quando não tem acadêmicos olhando isso, vão ter pessoas com outros capitais sugerindo que tem domínio acadêmico sobre isso. Né? O que eu estou sugerindo aqui, o que eu estou falando basicamente vai ter atores que estão produzindo conhecimento, que dentro da regra científica de transparência, qualidade, normas, que nós, enquanto ciência, temos que seguir para ser publicado um artigo, eu tenho que ter meu microdado publicado, eu tenho que ter minha base, não é respeitado. Só que o que acontece? Esses atores se apresentam como, na verdade, vendem legitimidade dizendo que produzem conhecimento como tais. Tá? Então, quando você vai entrar nessa área, é difícil porque você não está dialogando só com acadêmicos, você vai ter que também estar na mesa dialogando com pessoas que têm outras funções, consultores, brokers, vamos chamar genericamente de atores intermediários, mas que eles estão se posicionando como atores que estão produzindo conhecimento acadêmico. E daí começa a ter tensões, porque daí você começa a falar, não, mas o conhecimento acadêmico exige a abertura do microdado, eu tenho que rodar esse dado para ver se o que está sendo informado é verdadeiro. Isso, muitas vezes, não é a regra que estava sendo praticada no campo historicamente. Né? Então, obviamente, quando eu venho com isso, eu tenho um privilégio, porque eu estou vindo de uma instituição com recurso, e com um filantropo falando, é isso que a gente quer pautar esse debate. Mas muitas das pessoas que talvez tentaram fazer isso, não é simples, né? Porque você está tendo que mudar uma prática do campo enquanto produção de conhecimento. Como estratégia, a decisão foi internalizar jovens doutores ou pós-docs e atraí-los constituindo carreira de pesquisa dentro da instituição e assegurando grants a eles. Então, assim, como também não é simples quando você aplica na FAPESP, porque você vai aplicar na FAPESP, você vai por onde? Pela economia, pela ciência política, pela antropologia, sociologia, o seu parecerista não vai ser mega especialista. Foi como se eu concedesse a esses jovens pesquisadores uma coisa, por meu ponto. Eu estou induzindo eles a mudarem de carreira, porque eles não fizeram doutorados, muito provavelmente, nesse tema. Eu tenho que pegar jovens, porque quanto melhor o pesquisador e mais sênior ele menor a elasticidade dele de mudar de tema. Então, eu tenho que estar induzindo ele jovem. Mas, ao mesmo tempo, tenho que garanti-lo que ele tem uma carreira, porque isso dificulta o acesso dele depois, se você é um cientista político, ou da filantropia, é muito mais fácil publicar sobre áreas já consolidadas do que você publicar. O custo de transição tem que ser compensado. Então, eu dei grants garantindo a eles que eles teriam tempo para conseguirem publicar, entrar em redes internacionais, acessar grupos. E eu tomei uma decisão inicial que essa, sim, tem bias, tem viés, que eu optei em ficar em ciências sociais aplicadas e puras, vamos chamar assim, ciência política, sociologia, antropologia, que é até minha área de origem, e administração, empresas de pública e economia. Eu poderia também estar olhando pela psicologia, tá? Nos Estados Unidos, muito fortemente, psicologia é muito próxima da administração, lá, mas tem muita gente, daí por uma questão estratégica eu optei por ficar com isso. A questão aqui, assim, só já caminhando para fechar, eu tinha muitos desafios para pensar sobre como montar um time de pesquisa sobre filantropia, que me fez estudar, na verdade, investimento em ciência. E, na verdade, é o que hoje eu me dedico a fazer, e investimento em ciência filantrópico não difere tanto, mas difere um pouco de outras formas de investimento em ciência, e um pouco como desenhar a forma que você quer investir nisso. Eu tomei a decisão de investir num regime de grants.
Acho que essa é uma confusão que tem no Brasil do dinheiro não vindo de fundações públicas, não vindo de FAPESPs, porque muitas vezes eles pagam como research contracts e dizem que são grants. Contratos de pesquisa, eles estão tipificando o objeto final. Isso, de alguma forma, no meu entendimento, mata o pesquisador. Porque o pesquisador tem que ir lá no final da coisa garantir que vai ter um relatório, tal, um paper, tal. É muito, no meu entendimento, se você quer realmente investir em ciência, e seja ciência para filantropia ou só ciência, você tem que estar e pegando em temas novos como filantropia, você deve estar investindo em grants e dando liberdade acadêmica para a pessoa ter opção de mudar o caminho no meio do percurso. Tá? Não é o que se ocorre usualmente aqui, e até no Brasil tem essa confusão. Você pega muitos institutos e fundações que dizem que dão grants, mas você vai verificar o contrato, é um contrato tipificado como ele está lá a obrigação específica final, então ele é um contrato de pesquisa bem tipificado. Tem essa decisão de internalizar e externalizar, não vou me alongar aqui, eu optei por internalizar, mas eu também, a gente trabalha o tempo todo, o GEMA é um exemplo desse, dando grants para fora, né? Então a gente fica no meio do caminho, isso é uma teoria clássica da administração, você tem que optar se você quer internalizar e montar firma, hierarquizar os custos e vantagens em relação a isso. Tem uma literatura grande, e eu optei por ficar nessas áreas, que são comportamento pró-social, muito próximo da economia, e daí colhendo dados, e fazendo pesquisa. Então, de um lado, já que eu não tenho dados, eu rodo surveys anuais disponibilizando microdados abertos sobre doação no Brasil. Porque eu começo a fazer parcerias que nem eu tive e tenho com o Beckley Social, na qual eles me abrem a estratégia, os microdados de como eles estão investindo. Eu, em contrapartida, oferto um produto a eles, eu resolvo um problema, eles pagam bolsistas meus, mas eu consigo entender dados que não estão disponíveis para eu refletir na produção de conhecimento. A gente opta por a gente trabalha em saúde também, então antropologia da saúde e engajamento, filantropia e políticas públicas e questões de transições sociotécnicas, né, aqui muito próxima da administração. Último slide aqui, eu acho que quando você quer pensar sobre se a filantropia como ela se dá no mundo, eu acho que a gente tem que olhar da perspectiva da oferta e da demanda. E às vezes a literatura está confusa sobre isso, tanto internacionalmente como nacional. Eu estou olhando da perspectiva do grande doador, eu tento ter uma pesquisa dessa, ou de quem está ofertando recursos, ou da demanda. Porque muitas vezes a gente critica a oferta, mas talvez o problema esteja na demanda. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando eu olho essa rede do ecossistema de filantropia da ciência dos Estados Unidos, esse é um paper que todo ano é atualizado, eu coloquei a de 22 porque é um pouquinho mais fácil de ler a rede, a gente vê que quem está controlando fundamentalmente aqui não é a oferta, não é a demanda. Tá? A universidade bloqueia, ela sabe muito bem montar o cluster dela. Ela pega, aqui cada bolinha dessa é uma universidade. Tá? Então, assim, tem pessoas que estão ofertando dinheiro, ou seja, fundações. Quando você ganha dinheiro de uma fundação, você faz de tudo para que a outra universidade não ganhe. Tá? Então a gente também quer dizer, isso tem um conhecimento muito bem acumulado nas universidades americanas de criar bloqueios e falar, opa, eu estou conseguindo muito grant, deixa eu ficar ainda mais próximo desse doador e mostrar para ele que continua a doar para mim, não doe para outra, e ela começa a ver. E daí, obviamente, tem alguns clusters. Se vocês olharem a Gates foge disso porque ela é muito grande, então ela espalha. Mas normalmente não é um movimento de doação. Tá? Nos Estados Unidos você tem universidades e doadores que, as grandes universidades, você olha aqui, NIU, ela tem várias pessoas doando para ela que não doam para outras universidades, porque ela bloqueia. Tá? Ela faz um mecanismo estratégico de segurar essa pessoa doando para ela. Isso aqui vale para doação sobre CRISPR, se vocês forem estudar. Tem esse paper que é muito bom, mostrando como é diferente da costa leste para a costa oeste, como enviesa a pesquisa, como gera redes distintas, não vou me alongar, e vale para patentes. Tá? Os dois lados estão agindo estrategicamente. E acho que se a gente quer pensar em filantropia para a ciência, o que eu diria é assim, o filantropo tem que se preparar, a gente tem que induzir mais filantropos a doar, e a universidade tem que se preparar e induzir. Acho que é um movimento meio conjunto, mas que o que prova é isso aqui, um mapa como esse, ou um nível de patente tão bem definido como esse, é que claramente tem muita estratégia entre esses atores. Não é nada um acaso que vai dando certo. Então, vamos dizer assim, essa prática ela é bem organizada estrategicamente.
Acho que é isso. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Marcos. Acho que iluminou com um caso prático e com uma reflexão sustentada o tema. Eu passo agora a palavra para o senhor Amâncio, por favor. Ela tem tempos diferentes, né? Bom, muito boa tarde, professor Ari, professora Dolores, Marcos, né? Ambos. Prazer e satisfação estar aqui nesse debate que é importante, e penso que a minha contribuição vai ser um olhar de um praticante e não de um pesquisador. Eu não atuo na pesquisa específica da ciência, da filantropia, porém, eu entrei num cargo de gestão, né, na gestão do Museu do Ipiranga, com um olhar, evidentemente, da ciência política, e ao assumir essa posição num momento para gerir um projeto de grande magnitude e de financiamento, o financiamento do Museu do Ipiranga continua sendo o maior financiamento da Lei Rouanet, né? Mesmo depois do Rio de Janeiro, que ainda não atingiu o financiamento de 180 milhões, que foi o financiamento com Lei Rouanet no Museu do Ipiranga. O projeto todo foi de 250 milhões, mais 180 milhões de Lei Rouanet. Portanto, essa foi uma experiência interessante do ponto de vista de financiamento, e quando eu entro no projeto, né, na qualidade de vice-diretor e de coordenador do Grupo Executivo de Captação e Relações Institucionais, a preocupação e vamos dizer, o olhar acadêmico nisso era justamente entender qual era o risco de captura, né? Eu estava preocupado com... passei a vida inteira ouvindo na universidade a preocupação com relação ao papel do recurso privado dentro da universidade, pelo risco de que o setor privado direcionasse o tipo de pesquisa, restringisse. Esse era o principal risco. E eu falei, bom, vamos observar quais são as consequências dessa arquitetura num projeto desse porte que junta extensão universitária e pesquisa. E aí, vamos dizer, nessa observação, foi interessante olhar a arquitetura organizacional desse projeto, para entender quais são os papéis dos atores principais e quais são as consequências disso. Nesse sentido, da estrutura organizacional, o projeto do museu foi interessante por conta do seu comitê gestor. O comitê gestor ele inseriu a sociedade civil dentro do comitê gestor, do processo decisório, da cadeia de decisão. Portanto, nós tínhamos, além do comitê gestor, que era fundamentalmente gerido pela parte da comunicação, pela parte da execução da obra, propriamente dito, e da comunicação, também um comitê misto, né, que era formado por agentes governamentais, o governo do Estado de São Paulo, o governo federal, uma série de governos inseridos nesse comitê misto, e o comitê dos patrocinadores, né? E a dúvida que eu tinha com relação a esse efeito de captura era qual era o nível de ingerência no sentido do direcionamento da pesquisa de museografia, se havia e quem que provocava maior pressão com relação a esse direcionamento. Vamos dizer, o entendimento, a partir dessa experiência, foi
de que, curiosamente, o setor privado, a ingerência foi zero. Eles tinham uma série de questões de compliance, uma série de questões de contrapartidas, tá certo? E uma exigência altíssima com relação à prestação de serviço para a população geral. Mas não tinha assim, olha, vocês vão ter que fazer a museografia com relação a isso, ir para essa direção, as pesquisas têm que ser desse jeito. Absolutamente zero. Só tinha a preocupação com relação à qualidade e à escala do serviço prestado. Era essa a preocupação, diferentemente dos governos. Aí a ingerência era bastante intensa, talvez por conta do fato de que a gente estava num momento político, que era o bicentenário da independência, disputa de poder, mas ali houve, e aí é uma grande surpresa com relação a essa questão de efeito de captura, que o setor privado absolutamente doava, tinha os seus sistemas de acompanhamento, mas não tinha essa preocupação. Já os governos tinham, assim, o acompanhamento periódico a respeito do que estava sendo feito, qual era o impacto político, qual era o tipo de segmento que a gente tinha que se direcionar. Portanto, para mim, o efeito de captura se inverteu completamente, que eu achava que era o setor privado, era o setor público que estava fazendo esse tipo de gestão. Obviamente que, como era um projeto de grande impacto, esse efeito se neutralizava, ou seja, a gente procurava se blindar, porque não podia parar o projeto. Se defendia, tinha um prazo para inaugurar, 7 de setembro não podia ser prorrogado, então era o efeito naquele momento. Portanto, essa hipótese a respeito do efeito de captura não se constituiu, e o efeito organizacional, a estrutura organizacional, ele garantiu essa neutralização de diferentes segmentos dessa estrutura, e mais do que isso, houve um sistema, vamos dizer, de compliance entre as estruturas, né, no interior da estrutura do comitê gestor, que contou, e aí será bom ouvir a professora Dolores a respeito disso, que me parece que viabilizou, em definitivo, o projeto, que é a participação de uma fundação privada, que no caso a FUSP, tá certo? Porque houve uma combinação muito bem feita muito bem organizada entre as competências da universidade, que dava o respaldo legal, e a agilidade necessária para a contratação de equipes enormes, né, que precisava de muita agilidade para implementar a museografia, e que esse modelo, eu não vi um modelo, obviamente que tem vários exemplos na universidade, mas nessa magnitude dentro da universidade. E me parece que esse aprendizado poderia ser replicado em várias unidades da universidade, justamente porque a fundação permitiu essa velocidade. Agora, essa estrutura, ela é, eventualmente, eu não sei o quanto ela é aplicável nas outras áreas que não seja de cultura. Porque esse museu, esse projeto é um museu específico para a cultura, não guarda exatamente paralela com relação às leis de incentivos para a ciência. Nós tínhamos um problema de limitação de teto, a FUSP só conseguia ter um projeto, os outros museus não poderiam ter projeto simultâneo por conta da magnitude desse projeto, portanto tinha essa especificidade em relação a em que medida a gente pode ter os mesmos parâmetros de financiamento de cultura, já que ciência não tem um financiador do mesmo perfil da Lei Rouanet, né? Portanto, nós tivemos uma experiência exitosa com relação aos grandes financiamentos e, eu diria, muito pouco exitosa com relação ao financiamento pessoal. As campanhas pessoais de financiamento de pessoa física realmente não decolaram. E eu acho que também tem que ter ciência para entender a razão disso. Por que um projeto dessa magnitude tem problemas administrativos e burocráticos, certamente envolvido nisso, mas não é só. Tem a ver com cultura de decisão, de comportamento, de financiamento, que eu acho que é um pouco isso que a Fundação tá fazendo e estudos precisam ser feitos nessa direção. E, por fim, a questão do desenvolvimento institucional. A estrutura do desenvolvimento institucional para esse projeto era uma arquitetura muito sofisticada, mas deixa um legado residual, eu diria. A gente não conseguiu manter um legado porque ela só foi possível no momento que tinha a fundação privada gerindo. Quando a fundação sai
para a gestão desse projeto, a gente diminui, evidentemente, a equipe de forma drástica, porque o projeto não tem tanta necessidade de tanta gente, mas a memória institucional me parece que não foi tão capturada, tão estendida como poderia ter sido, tá certo? Então, acho que são experiências desse projeto grande que eu acho que tem como um caso, viu, Marcos, como um caso analítico interessante. Ainda eu acho que falta um estudo de colocar o Museu do Ipiranga como um caso analítico para efeito de análise mais amplo dentro da ideia da ciência da filantropia. Eu acho que essa é a minha contribuição para a gente seguir com o debate. Obrigado, professor. Super obrigado, professor Amâncio. Primeiro, a você, ao Rosário e a toda a equipe, né? Maravilhosa. Cumprimentos, né? Porque, enfim, eu tive, acho que a professora Dolores também, a aventura de estar lá no dia 7 de setembro e assistir, enfim, e vivenciar e ver, né? E tendo conhecido, inclusive, o museu anterior, né? Quer dizer, esse é um museu 2.0, né? Ele guarda, claro, as bases do anterior, mas é uma outra coisa. Enfim, então, primeiro, parabéns. E em segundo lugar, só observar, acho que é um registro geral, que, pegando um pouco o que o professor Marcos falou no começo, o conceito que a gente tem de filantropia em apoio à ciência é ciência no sentido mais amplo possível, aquilo que, na verdade, minha língua materna, né, meus pais vieram da Alemanha, refugiados na década de 30, então, que na língua alemã se chama Wissenschaft. Então, Wissenschaft é Wissen, conhecimento, Schaft é conseguir, né? Então, é o processo de conseguir conhecimento de qualquer área que seja, né? Então, não estamos falando só vamos dizer assim, daquela ciência dura que frequentemente a gente associa, né, com a ciência natural, né? Mas estamos falando amplamente. Nesse sentido, estou dizendo isso por quê? Porque no museu se faz pesquisa, né? Se faz pesquisa histórica, pesquisa de tudo quanto é coisa. Então, eu entendo que, embora você tenha acentuado, até porque a legislação estabelece, que é a Lei Rouanet, que, aliás, foi nosso catedrático aqui na Cátedra Olavo Setúbal, a lei estabelece isso como apoio à cultura e está tudo bem, mas eu acho que também apoio à ciência, literalmente. Tá bom? Então, muito obrigado e passo agora a palavra para a professora Maria Dolores. Boa tarde, sempre um prazer estar aqui no IEA e com meus colegas que já falaram anteriormente. A gente percebe a riqueza da temática. E como já foi mencionado, apesar, né, principalmente na fala dos Marcos, a escassez que a gente tem de olhares diferentes. Eu vou trazer, como economista, um particular que é um pouco da visão da ciência econômica, que, de certo modo, procura olhar os comportamentos e o modo, né, um pouco o que o Amâncio comentou, quais as motivações, porque isso tem impactos potencialmente muito grandes, inclusive para formas de atuação em termos de política pública. Então, há uma literatura olhada, né, do ponto de vista econômico sobre alguns fatores ou algumas teorias ligadas ao comportamento filantrópico. Então, quais seriam as motivações? Então, há o altruísmo puro, ou seja, o doar pelo bem. E eu vou citar só algumas para um pouco contextualizar o ponto aonde, né, assim, aonde eu vou me ater. Existem teorias ligadas, enfim, ao que eles chamam de warm glow, que é um prazer subjetivo de dever cumprido, ou seja, a doação vista como uma satisfação pelo dever de ter obtido, de ter conseguido ajudar. E existe a filantropia de impacto. Então, por trás desse existem assim, um conjunto de autores, e no caso da filantropia de impacto, o doador quer
assim, a lógica, né, da doação estaria vinculada ao impacto transformador que a sua doação vai produzir. E aqui se abre aí uma via bastante grande de estudos ligadas à questão da visibilidade, do reconhecimento, e isso acaba trazendo um engajamento maior. É um fator de atração ter esse reconhecimento social, individual, essa projeção. E a literatura coloca também que aí estabelece-se um trade-off, ou seja, um conflito, porque esse reconhecimento acaba vinculado a determinados projetos cuja destinação de recursos, enfim, suga e, às vezes, pode chegar a diminuir os recursos disponíveis para outras finalidades, e aí eu vou me ater especificamente na questão da ciência, do financiamento à ciência. Porque aqui é um mundo grande, né? Quando a gente fala de comportamento ProPUR, que é uma linha mais ampla ainda de doação, aí temos, né, enfim, mais questões a serem debatidas, mais, enfim, estudadas. Mas, no caso da ciência, a gente está estudando, em geral, recursos que são destinados a instituições. Então, há temáticas que acabam dando essa visibilidade grande e, de certo modo, atraindo mais recursos, o que não necessariamente acontecerá com todas, e, inclusive, com questões que são relevantes do ponto de vista da instituição, no sentido de produzirem um fortalecimento institucional que não necessariamente é atraente, porque não, enfim, não é algo que vá gerar um impacto visível ou entendido como relevante. E a gente, de certo modo, pegando aí o exemplo atual, a Universidade de Harvard, até houve um artigo muito que me pareceu assim fundamental, do professor Markovitch e Goldenberg, falando da importância dos fundos patrimoniais e dando o exemplo de Harvard. E aí eu pego um pouquinho o ponto que foi colocado aqui pelo Amancio, a ideia de que, enfim, que está colocada ali, e que vale, tanto, enfim, do ponto de vista privado como público, a importância da instituição estar aberta por meio das suas linhas de pesquisa e de ter refletido sobre em quais áreas de atuação ela quer produzir impactos e produzir mudanças e para as quais ela precisa de recursos, mas que os recursos sejam destinados, e aqui, por isso, é importante, do ponto de vista econômico, essa reflexão e esse estudo sobre as motivações dos doadores. É fundamental reconhecer, e isso, né, todo mundo já um pouco que colocou, temos uma escassez enorme. Na verdade, o professor Marcos Kiesel enfim, reconhecidamente, né, dos grandes especialistas que estão dedicados ao tema, mas no Brasil a gente carece da cultura da filantropia nas suas várias dimensões. Então, quando o Amancio coloca a campanha de doação individual teve muito pouca adesão. Isso a gente também observa em outras, enfim, em outras iniciativas. Então, é muito importante entender por que na cultura brasileira a gente não desenvolveu, de certo modo, o reconhecimento
e a forma desse reconhecimento. Mas, ao mesmo tempo, a gente se depara com o dilema de que o reconhecimento não necessariamente vai implicar diretamente na ação desejada pelo doador. Então, de certo modo, é um pouco o que se vê agora. Enfim, que está dentro das negociações, em algum momento a questão vai se solucionar. Mas, grandemente, né, o exemplo de Harvard foi exatamente esse. É um fundo patrimonial que tem um montante de recursos suficientemente grande para poder manter a independência institucional em relação à definição das suas prioridades, dos seus objetivos e da forma como quer tratar as suas políticas e como vê, por exemplo, né, no caso que ficou mais evidente, da importância da sua interação e de incorporação de estudantes estrangeiros e como isso é importante para oxigenar e para a formação de conhecimento produzida na instituição. Então, temos aqui muitas vias assim abertas por várias perspectivas, né, o que já foi colocado. De certo modo, eu reforço. Então, todas as áreas de ciências sociais, tanto as, enfim, sociologia, antropologia, ciência política, economia, sim, a psicologia também, são áreas de conhecimento que, de certo modo, precisam nos ajudar a entender a nossa cultura em relação. E esse é um aspecto fundamental. Entender a nossa cultura, porque vem, e de certo modo isso vem ficando mais evidente, porque também observamos em algumas dimensões um crescimento do hiperindividualismo, que surge em momentos enfim, momentos eleitorais. De certo modo, a gente andou observando a forma de apresentação de propostas que vem cada vez mais engajando parcelas consideráveis da população e que, de certo modo, nos preocupam, porque é importante também entender o papel do indivíduo, mas, à medida que esses movimentos crescem, é difícil vislumbrar que mecanismos de fortalecimento comunitário, e a gente entende muito bem essa força, por exemplo, pela estrutura do Sistema Único de Saúde. A própria estruturação do Sistema Único de Saúde pressupõe uma divisão de responsabilidades, uma atuação compartilhada, há mecanismos de referência e contra-referência, e isso é o que, de certo modo, mostra que o crescimento e o fortalecimento das relações, e, obviamente, a filantropia um pilar fundamental dessa atuação, a gente precisa ter estudos mais detalhados. É um pouco como na linha, né? Por isso que enfim, está sendo aqui um grande prazer e uma oportunidade enorme, né, de ouvir o Marcos sobre a atuação, né, e a criação desse grupo que está ali dedicado e que está gerando um conhecimento que é específico nosso, é específico da nossa cultura. E me encaminhando, né, um pouco
para a questão que está colocada lá de ciência ou prática, na questão, sim, a filantropia começou, né, como, né, brilhantemente aí colocou o professor Kiesel, começou como uma prática. E, sim, ainda carece de formação de quadros. Na verdade, acho que a gente tem aí uma via a ser explorada. Dentro da economia, há uma linha de pesquisa, inclusive também a qual me dedico, que é a de avaliação de políticas públicas, que é como a gente estuda o impacto de políticas públicas, ou seja, é onde se discute causalidade, de verificar se aquela política gerou determinado resultado. No caso da filantropia, entendo também a importância desse aspecto, que, como no próprio texto do evento está colocado, tem uma série de desdobramentos com a criação e a necessidade de análise de indicadores e de busca por efetivamente entender o impacto dessas ações filantrópicas sobre, enfim, as transformações ou sobre o desenvolvimento de ciência, de pesquisa que se quer produzir. A questão é que, ao meu ver, e é onde eu quero, né, tentar um pouco responder a pergunta que foi colocada, essa prática e todo esse contexto que, sim, concordo, exige uma dedicação, formação específica, profissionalizada, mas ela não pode estar dissociada da geração do conhecimento que envolve essas várias áreas. É onde se vai entender quais são os mecanismos que efetivamente farão com que indivíduos sejam motivados a fazer doações, onde os doadores possam, e eles entendam a importância e a gente consiga produzir esse reconhecimento que a sociedade brasileira não parece estar produzindo na dimensão que seria necessária. Essa mudança cultural que precisa ser produzida, que tipo de políticas e que tipo de ações precisam ser desenvolvidas, ou seja, há toda uma ciência que certamente será multidisciplinar, porque precisará de diferentes olhares científicos se combinando de modo a produzir uma ciência que talvez venha a se consolidar como uma ciência, uma área específica, uma área científica específica. Eu, olhando, né, todo o conhecimento gerado, me parece que a gente pode sim caminhar nessa direção, porque há uma riqueza de questões que são questões de natureza científica que estão sendo exploradas em diferentes áreas que acabam se combinando para gerar esse core de conhecimento que vai fazer com que a gente olhe a filantropia de modo geral, e aí olhado comportamentos, né, enfim, pró-sociais, mas olhando uma área específica da filantropia de risco. Opa, é o meu celular que caiu. A filantropia de risco, que sim, pode ser destinada a produzir mudanças no conhecimento científico, no próprio estudo da área, mas em várias outras áreas. E aí, só, né, finalizando, durante a pandemia foram criadas algumas linhas dentro da USP para
doações para investimentos, e foi um movimento muito bem sucedido, em que a universidade estabeleceu, enfim, as possibilidades, ou seja, diferentes linhas de doação, para vacina, para respiradores, para o hospital, para o atendimento, e essas várias linhas foram gerando, enfim, foram recebendo as doações, e é muito, sim, e é um movimento que me pareceu um marco, porque mostrou como a universidade tem a possibilidade de produzir conhecimentos e produzir ações concretas, e ali a gente estava falando do atendimento mesmo aos pacientes, e isso conseguiu mobilizar pessoas. E é por isso que o exemplo, né, do museu é importante para entender, para a gente poder buscar pessoas interessadas em pesquisar as diferentes motivações que fazem com que determinados projetos no Brasil tenham um resultado expressivo, outros não, e como a gente produz mecanismos para incentivar e aí, eventualmente, criar essa motivação para que as pessoas enfim, se reconheçam e possam já entrar nessa, enfim, num outro estágio, em termos de sociedade mesmo. Então, na verdade, eu encerro aqui agradecendo, né, enfim, aí, me colocando à disposição para o debate. Obrigada. Muito obrigado. Agradeço à professora Maria Dolores, que nos trouxe, por um lado, eu diria que é um quadro abrangente, né, da questão, né, indicando contornos, né, e, por outro lado, trouxe no final, digamos, um momento, de fato, de pivotamento, né, como se fala na universidade, que foi causada lá pelo SARS-CoV-2, etc., mas assim como as pessoas perceberam que podiam fazer reuniões à distância, como nós estamos fazendo eventos híbridos, se bem que o IA já fazia isso há muito tempo, mas se percebeu de maneira geral que podia fazer eventos híbridos, também se percebeu, primeiro, que, e aí pegando um pouco o que o Marcos falou, que eu achei super importante, olhar a oferta e a demanda. Ou seja, por um lado, puxa, tem um espaço para doação, que é o espaço da produção de conhecimento relevante para uma emergência, mas também, do outro lado, né, temos uma possibilidade de recursos alternativos àqueles recursos orçamentários ou recursos que, embora não orçamentários, também, de certa maneira, são primos, né, porque o recurso, em última instância, vem da sociedade, via governo, e administrado por... Enfim, então, é isso aí. Então, eu agradeço. Eu relembro que nós temos tido aí uma boa participação online também, que se quiserem mandar alguma questão, por favor, iea responde@usp.br. Eu vou apenas pedir para o professor Marcos, se ele quiser fazer um comentário agora, senão a gente já abre para perguntas. Quer fazer algum comentário? Bem simples, você né? provocou, né? Então agora tem as respostas, agora pode... Bem simples. Eu acho que uma das conversas mais recentes que eu tive foi com o diretor da Lilly Family School da Universidade de Indiana, que é o programa mais consolidado academicamente nos Estados Unidos sobre o mundo da filantropia. E esse programa, esse senhor, o diretor, que eu espero que um dia esteja conosco numa dessas apresentações, ele me falou uma coisa que me soou muito forte. Ele falou, olha, é importante a gente tentar entender a filantropia como ciência, mas é importante que tenha gente no campo que esteja com os olhos na realidade para transformar isso
nas questões da ciência. E ele falou que o melhor espaço que ele pode definir por que a escola dele cresceu foi exatamente porque eles se abriram como uma universidade e não obrigatoriamente como um curso de administração, que era esse perigo que havia. Você vai administrar filantropia? Ele falou, não, eu pensei na escola como uma escola que pudesse ser uma universidade, por causa que isso que a Dolores colocou. Isso é multidisciplinar, interdisciplinar e vai exigir um tipo de organização que seja diferente. A preocupação que o Marcos mostrou de montar a equipe de pesquisadores é um pouco a preocupação de como montar uma grade acadêmica que seja diferente. E ele falou, isso fez a diferença, porque eles passaram a ser, para os Estados Unidos e para várias outras universidades do mundo, a grade ideal de formar profissionais para o setor. Então, nós ainda estamos carentes disso daqui. Recentemente, nós tivemos uma discussão sobre as quase 38 organizações que tem dentro da universidade para captar recursos. A pergunta é quanto de profissionalismo existe nas pessoas que captam recurso? O esquema que o Amâncio colocou é um esquema ideal, público-privado. Você pôs os dois, as coisas andaram. Se você olha hoje o que acontece na OMS, antes da entrada do Trump e retirada dos recursos, a grande maioria dos recursos eram operados por causa do setor privado, tendo na cabeça o pessoal da fundação Exatamente. Então, há uma preocupação grande de fazer com que certas estruturas ganhem um nível de agilidade que, infelizmente, o poder público, eu não sei se ele perdeu, eu acho que ele nunca teve. Então, é um problema muito sério, porque para dar agilidade para as pressões e mudanças de hoje, você tem que ter essas estruturas paralelas que fazem esse trabalho. Então, aqui enfatizar um pouco que a gente está vivendo um particular momento, eu acho que em algum momento a nossa própria universidade vai perceber que tem que se debruçar no tema, também nessa formação dos profissionais, porque esses são os olhos que o indivíduo falou, que estão ali na realidade e estão trazendo para as perguntas que a ciência tem que responder. É isso. Obrigado. Muito obrigado. Então, Maria Augusta, microfone. Você leva, Sérgio? Não, peraí. Estamos gravando. Ah, tá. Então, falarei no microfone. Eu trabalhei 12 anos para a missão diplomática dos Estados Unidos no Brasil, além de ter morado muitos anos nos Estados Unidos, e os diplomatas sempre me perguntavam essa questão da filantropia, por que não existe isso no Brasil. E há uns 3 meses atrás, eu estava com um almoço com o cônsul-geral americano, e ele chegou para mim e perguntou, Guta, me explica uma coisa. Eu tive com um empresário brasileiro que tem muito dinheiro, e ele comentou comigo que o filho dele está estudando em Harvard, e que ele tinha feito uma grande doação de dinheiro para Harvard, ou one of the Ivy Leagues, uma das grandes universidades americanas. E eu, cônsul-geral, virei para ele e disse, por que você fez essa doação para uma universidade americana e não para uma brasileira? E ele respondeu, não existe essa cultura aqui no Brasil. E aí, ele me perguntando, me explica isso. Eu falei, olha, é um tema complicado, eu posso trazer outros exemplos, eu já vi grandes atores, personalidades da TV, etc., falecendo e deixando o dinheiro todo para as pessoas que trabalhavam, nada absolutamente contra de você deixar dinheiro para as pessoas que cuidaram de você, para o seu cachorro, etc., mas eu nunca entendi, e continuo não entendendo, o que falta, qual é o mecanismo que tem que ser criado, como é que a gente trabalha a cultura do brasileiro para entender que ele pode deixar um legado tão importante no mundo acadêmico, nas hospitais, enfim, assim, não tem nem limite aqui o que a gente pode pensar num país como o Brasil, com todas as dificuldades que tem, de como doações, filantropia poderiam ser de extrema valia. E ali, na hora que o cônsul-geral me perguntou, eu fiquei
num primeiro momento, eu não sabia nem como formular uma resposta para ele. Eu só disse, olha, cônsul, é complexo, é uma resposta complexa, e eu acho que exatamente isso, qualquer mudança da maneira de pensar do nosso coletivo tem que passar por um conjunto de ações e multidisciplinares. Você tem que trabalhar psicologia, você tem que trabalhar ética, pertencimento. Essa coisa do brasileiro, meu Deus do céu, o que falta de querer fazer esse país melhor? Tudo é para a Europa, para os Estados Unidos. Eu fico assim, impressionado. Eu tenho uma ligação forte com os Estados Unidos, mas não consigo entender o porquê da gente não ter essa prática no Brasil desenvolvida da maneira que ela já deveria estar sendo desenvolvida há muito tempo. Afinal, o Brasil tem muitos milionários. Inclusive, o Brasil é hoje o segundo país do mundo com mais jato particular, depois dos Estados Unidos. Então, se o Brasil consegue ter tantos jatos particulares, isso quer dizer que tem muita gente com muito dinheiro que podia estar fazendo mais, né, trabalho nessa linha da filantropia e ciência, enfim, ajudando o nosso povo, a nossa cultura. Bom, obrigado, Maria Augusta. Você trouxe um tema de um seminário inteiro, mas só para perguntar se alguém gostaria de dar uma... Então, eu vou responder, enfim, responder não, mas fazer um comentário sobre a primeira resposta, né, de que não existe cultura para isso. Eu acho que até uns anos atrás não existia mesmo. Mas, por exemplo, dentro da USP, já existe o Fundo Patrimonial da USP, que recebe doações, e, inclusive, houve recentemente uma doação muito relevante de um docente do Instituto de Estudos Brasileiros. Há várias unidades que também têm fundos patrimoniais, a FEA, e eu vou falar da FEA, então existe o Fundo Patrimonial da FEA, e todos eles mantêm convênios que têm tratado um pouco desse lado, de criar mecanismo institucional com transparência da relação existente entre o fundo, a captação e a instituição apoiada. Isso me parece um marco muito importante, porque, de certo modo, uma parte dessa mudança cultural passa pela transparência no uso dos recursos, pela garantia de que será feita uma alocação de acordo, que existe toda uma relação formalizada, fiscalizada. Então, essas fundações todas de fundo, assim, que são o fundo patrimonial da... Eu vou falar, enfim, das que eu conheço, mas existem várias outras unidades que também têm os seus fundos, mas essas fundações são fiscalizadas pelo Ministério Público, ou seja, enfim, o passado tem histórias de que instituições como essas podem ter tido problemas, mas, crescentemente, há mecanismos e órgãos reguladores externos aos quais são prestadas, enfim, contas. Então, a gente está, assim, há um trabalho que talvez não esteja chegando ainda à sociedade, de que, sim, há mecanismos para fazer essas doações. Essa doação específica que eu mencionei, do professor do IEB, ele destinou, né, para inclusão. Então, vão ser bolsas de estudo, né, os recursos vão se transformar em bolsas de estudo para garantir que alunos que venham de condições socioeconômicas mais desfavoráveis possam trabalhar, enfim, possam estudar e possam se dedicar à universidade. Então, talvez a questão
passe também pela comunicação, ou seja, a gente não tratou, né, enfim, nenhuma das nossas falas, mas é importante também ter essas informações chegando para a comunidade de que, sim, existem instituições e mecanismos que estão sendo criados com cuidado para garantir transparência, que é uma fonte de dúvidas que as pessoas costumam ter em relação a como vão se dar o uso do recurso. Então, esses fundos têm toda uma estrutura que, ao mesmo tempo, enfim, um pouco como, né, o exemplo da pandemia, que tem uma estrutura que vai garantir a transparência, prestação de contas, o uso adequado para as finalidades da universidade, respeitando toda a história, mas também garantindo que há organismos tomando esse cuidado de analisar o uso dos recursos. Então, não são simples, né? Existe uma lei para a criação de fundos patrimoniais que rege tudo isso, ou seja, também tem o direito entrando aí na história para fazer uma composição enfim, institucionalmente reconhecida. A gente espera que isso também possa chegar a mais pessoas, de modo a que eles encontrem o canal para fazer a sua doação a instituições brasileiras. Na USP tem. Só que eu acho que setor privado, quando nós estamos falando, aqui é um acadêmico fazendo uma doação para o lugar que ele ensinava, e eu acho que isso provavelmente acontece. Foi privado. Eu sei que tem. Mas eu estou dizendo que o que eu quero dizer é que poderia ser montantes maiores e poderiam ter mais atores. E aí é que entra a mudança, o shift de cultura e pensamento, que a gente tem que encontrar maneiras de alcançar. Alguma coisa a gente tem que trabalhar isso. O Brasil tem que mudar essa questão de quando doar, só doar lá para fora, ou só doar para os bichos da casa, etc. Tem muita coisa que pode ser feita, e eles deviam estar pensando nesse tipo de doação, e eu não vejo isso acontecendo muito. Muito pouco. Vamos, quer completar? Uma mudança de cultura da demanda, não só da oferta. Porque, do ponto de vista da demanda, muitas vezes tem protestos por receber e ter necessidade de ter o reconhecimento, eventualmente numa placa, num nome. Então, também tem esse problema que se demanda mudança cultural, né? Houve casos dentro da universidade com protestos fortíssimos, porque a biblioteca tinha que ter o nome de um doador, de uma família de um doador, o que não acontece nas universidades americanas. Então, me parece que a mudança cultural é um pouco mais ampla do que apenas quem fornece, quem faz a doação, né? Que é o reconhecimento, que faz parte. Né? Temos tempo para mais uma questão, Gabriela, e depois passar a palavra para as palavras finais aí. Pegando o gancho, então, da última resposta, normalmente, quando a gente tem decisões aí de financiamento de pesquisa no setor público, elas passam aí por decisões políticas que são filtradas pelo processo democrático. Essas estruturas paralelas, como o professor Marcos falou, de financiamento, elas dialogam com essas estruturas públicas? Como que acontece esse interplay entre essas duas partes, né? Obrigada, era isso. O exemplo mais vivo, atual, que a gente tem, existe um grupo nos Estados Unidos chamado Science Philanthropy Alliance. Essa organização, que começou com 6 fundações, hoje tem 38, ela representa um ponto de apoio extremamente importante que foi procurado pelo Zuckerberg para fazer as doações que ele está fazendo agora em educação, a iniciativa de educação, e que trouxe junto para a discussão do que poderia ser feito no contexto americano. Essa organização, Alliance, trouxe 2 prêmios Nobel para discutir com ele. Isso quer dizer o seguinte: você, para determinados níveis que você quer fazer de aprofundamento transformador,
Você precisa realmente ter hoje da ciência aportes que falam que a transformação tem que ser naquele sentido. É muito diferente do indivíduo que, como prática, usava a obra de misericórdia. E o que está instalado dos modelos brasileiros de doação são as obras de misericórdia chamadas Santas Casas de Misericórdia. Isso é parte da cultura que ela estava cobrando. Só que no nosso meio a gente tem um outro problema que não é só cultura, é uma questão de ideologia. Se você perguntar a muitos dos colegas nossos da universidade, ele vai dizer que se a universidade é pública, o dinheiro para a ciência tem que vir do setor público. Isso é ideologia, isso não é cultura. E o Brasil é um país que aprendeu, às vezes, a romper com certas culturas por lei. Nós passamos a utilizar o telefone celular porque alguém tomou a decisão de acabar com o monopólio que havia de telefone público aqui. Né? Então, quando se acabou o monopólio, abriu-se a porta para entrar não sei quantas empresas que levaram hoje a essa democratização de uma peça material, porque, no fundo, é um sistema de comunicação que cada um é participante. Né? Então, a questão de que cultura que ela falou, infelizmente, eu conheço o caso que ela colocou, eu não vou também citar por uma razão ética, mas você tem que ver que tem muita gente que se utiliza de benefícios fora do Brasil para fazer suas doações. Nós temos hoje uma quantidade importante de brasileiros que montaram as suas fundações fora do Brasil por interesses absolutamente tributários. Bem, nós estamos chegando então no final. Eu queria pedir uma consideração para cada um dos colegas e, no final, eu também faço talvez um minutinho aí de fala. Muito obrigado. Acho que do meu lado só agradecer e dizer que espaços como esses têm que ser promovidos. Acho que esse tipo de reflexão enriquece muito a filantropia e a ciência da filantropia, e a prática. Acho que tem questões, acho que essa última questão é um ponto, regimes democráticos têm seus viés míopes, porque eles têm que levar em consideração pleitos eleitorais, doações de cunho filantrópico têm dificuldade de transparência. Isso não resta dúvida em qualquer pessoa que se dedicou a isso vai falar, nem sempre é transparente a decisão do doador. E talvez não tenha que ser. Ele tem direito de colocar onde ele quiser, né? Mas pode, quando são grandes montantes, você tem problema, porque você está interferindo tal como um Estado. A Gates hoje é top 10 de doação internacional do mundo, acima da Itália. Então, para a gente ter uma noção. Então, é um ator operando como um país enquanto ajuda humanitária. Mas agradeço muito, acho que é uma felicidade estar fomentando e participando aqui. Foi ótimo, obrigado a todos. Obrigado, professor Marcos. Eu só queria dizer que, bem em linha que o professor Marcos comentou, dizer que é uma felicidade que essa discussão esteja acontecendo aqui no IEA, né, que é um hub, né, dessa característica de ser interdisciplinar, várias possibilidades, e é uma confluência. Então, é muito bom que essa iniciativa, o GEMA e essa área tenha sido fomentada aqui no IEA. Bom, eu acho que o objetivo era a gente escapar um pouco do ponto de interrogação e mais para o ponto de afirmação, né? E realmente é um caminho, isso é um caminho que está sendo traçado, e a gente tem a felicidade de ver que o Brasil, pelo menos, está procurando o caminho. Isso parece um avanço, né? Quando você vê que já está consolidado em outras partes, né? Eu só quero deixar uma coisa que foi importante da tua palavra, motivação. No caso do Brasil, a gente tem que explorar motivação diferente. Porque uma coisa é motivação do indivíduo, outra coisa é motivação da família, outra coisa é motivação da comunidade, outra coisa é motivação da empresa. Então, o que acontece? Essas motivações podem, eventualmente, aparecer num conglomerado que teve um líder histórico, que tem uma família que ainda domina numa determinada parte do Brasil por causa do processo que vive. Então, é uma coisa muito interessante a gente explorar motivações, mas nós temos atores diferentes com motivações diferentes, né? E eu vou, né, enfim, me juntar aos colegas.
dizendo da alegria, né, da possibilidade da gente estar trocando ideias sobre uma temática tão instigante. Acho que ali a gente não tirou a interrogação, colocou várias outras juntas, e concordo plenamente com, né, a colocação. Acho que a gente tem uma linha, na verdade, uma grandíssima avenida aí a ser explorada. Acho que é uma temática sensacional e parabenizo pela iniciativa do grupo de estar se dedicando, né, enfim, da própria fundação, de ter né, o doutor José Luiz Setúbal, já tirei o Egídio, tá? De ter se dedicado, ele, enfim, a contribuição, né, enfim, do PENSE é fundamental nessa área e, enfim, espero que tenha sido um momento aí que tenha colocado essa perspectiva aí para quem está nos ouvindo, ou para todo mundo que está aqui, que a gente possa, né, continuar contribuindo numa temática que certamente vai ser fundamental aí para o futuro da ciência no Brasil. Muito obrigada. Então, eu primeiro agradeço, evidentemente, agora Ladies First, professora Dolores, ao professor Marcos, professor Amâncio e meu parceiro aqui, professor Marcos Kissel, a Andréa, que ajuda a organizar, o pessoal, o Sérgio, a Sandra, né, que fazem os eventos acontecer. Agradeço a vocês que vieram fisicamente e as pessoas também que estão participando virtualmente. Eu queria fazer só 2 comentários finais. O primeiro comentário é que, na verdade, é um comercial, né, do Fundo Patrimonial da USP, que no ano passado, ao ensejo dos 90 anos da universidade, publicou um livro muito simpático chamado Doações e Doadores da USP. E começa, na verdade, lá para trás. E mostra, são 6 casos que são mostrados em profundidade. O caso mais recente é o do Museu Paulista, Museu do Ipiranga. Mas, para pegar um caso mais remoto, a Exalc. O Brasil hoje é uma potência de agronegócio e entendemos que agronegócio, por um lado, é visto como commodity, mas, por outro lado, tem muito conhecimento, muita ciência dentro, né? Na verdade, é ciência encapsulada em grãos e por aí vai, e a Exalc tem um papel essencial. Isso tudo começou com uma doação do Luiz de Queiroz, da família Luiz de Queiroz, né? Ele morreu... Hein? Ele é esposo, exatamente, eu ia dizer, por isso que eu falei, a família, né? E a família, inclusive, porque ele faleceu, a família manteve, né? Que manteve, pegando um pouco o gancho família, né? Tem um caso de fundação internacional que apoiou a Fundação Rockefeller, a Faculdade de Medicina, né, da USP, é Fundação Rockefeller em grande medida, e depois também, acho que Ribeirão Preto também foi apoiada pela Fundação Rockefeller. E tem um caso recente, visível, quem entra no campus da universidade, que é Gita José Mindlin, doando da Biblioteca Brasiliana. Isso traz uma visão, por um lado, empreendedora da demanda, né? Que a universidade foi muito acolhedora enfim, desse processo. Começou na gestão do Sr. Jacques Markovitch, né? E, em segundo lugar, também os obstáculos, né? Que foram comentados. A certo momento, enfim, as autoridades queriam cobrar imposto de doação, transmissão, doação, etc., dos livros que estão sendo doados. Quer dizer, aquilo vale milhões, né? Se fosse leiloado, faria milhões. Mas, enfim, então não foi trivial fazer isso. E recordando a doação do Luiz de Queiroz, tem um episódio, está documentado, tem esse documento, em que enfim, a família Luiz de Queiroz, então pede para o governo do Estado para ajudar, enfim, para contribuir, né, nesse processo de criação da escola, né, que tudo começou com ensino, né, ensino de agronomia, né, para jovens, e o governo do Estado, na época, se recusa, e aí tem mais uma continuidade, ele pede, pelo menos, que o governo do Estado ajude a pagar o transporte do cimento até Piracicaba, e o governo fala não. Então, eu trago isso de maneira positiva pelo exemplo do museu.
onde o professor Amâncio colocou, e se eu posso, sem fazer qualquer propaganda de natureza política, mas dizer que o então governador João Dória foi absolutamente essencial para que as coisas acontecessem, né? Tanto pela sua função quanto pelo seu estilo mesmo, né? de relacionamento que ele já continha. Então, eu diria que o que nós estamos falando de filantropia em apoio à ciência não é um tango de duas partes, né? Eu diria que, já que estamos em junho, né? Ontem foi São João, eu diria que é mais uma quadrilha, no bom sentido do termo, né? Ou seja, temos que ter o lado da demanda, temos que ter o lado da oferta, temos que ter o lado do regulador, que é o governo, temos que ter o lado da sociedade civil, pelas suas organizações diversas, né? Como o GIF, por exemplo, o SBPC, o Science Philanthropy Alliance, etc. Né? Então, eu acho que a gente tem que olhar também numa abrangência de atores. Então, isso era o primeiro comentário. O segundo será muito mais breve. Nós, esse semestre, realizamos 2 seminários e 2 webinários, né? Portanto, 4 atividades. Elas estão devidamente disponíveis para quem não pôde vir no YouTube, no canal do Instituto. Aliás, eu esqueci só no primeiro dizer que, no caso da Biblioteca Mindlin, no seminário anterior, nós tivemos o professor Alexandre Sais, colega nosso, que é o diretor da BBM, justamente relatando o caso. Então, enfim, tem bastante material que a gente já vem acumulando, a gente espera ter uma produção mais estruturada, né, ao longo do segundo semestre, e outras atividades, continuação dos webinários, seminários, possivelmente já, se tudo correr bem, delineando o curso, né, que foi comentar, um programa de capacitação para enfim, gestores, né, de fundos patrimoniais e adjacências, começando com a universidade e, aproveitando a parceria com a SBPC, também ampliando isso para outras instituições. Nesse sentido, para não ficar só no paroquial, comentamos o Luiz de Queiroz há mais de 100 anos, né? Mais de 100 anos, e, muito recentemente, Raduan Nassar, escritor, doou a fazenda dele para o UFSCar, para fazer também um espaço de pesquisa. Então, esse é um movimento que está acontecendo no Brasil e a gente está no começo dessa jornada. Eu agradeço mais uma vez a presença, a participação, o estímulo de vocês e, com muita emoção, a contribuição intelectual que vocês nos deram. Muito obrigado, boa tarde, bom final de semestre e bom frio hoje à noite.